This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Salve galera, beleza? Gustavo na área. Fiquem com o giro nessa rodada. Bora girar. Começando pela Premier League, o Brentford venceu em casa o Arsenal por 2-0. Sérgio Canos abriu o placar aos 22 minutos e Christian Nørgaard fez o segundo aos 73. O Manchester United venceu em casa o Leeds United por 5-1. Bruno Fernandes abriu o placar aos 30 minutos, Luke Ayling empatou aos 49 e Mason Greenwood aos 52. Bruno Fernandes aos 54 e aos 60 e Fred aos 68 deram a vitória para o Manchester United. O Burnley perdeu em casa para o Brighton por 2-1. James Tarkowski abriu o placar aos 2 minutos para o Burnley, mas Neil Maupay aos 73 e Alexis McAllister aos 78 deram a vitória para o Brighton. O Chelsea venceu em casa o Crystal Palace por 3-0. Marcos Alonso aos 27 minutos fez o primeiro, Christian Pulisic fez o segundo aos 40 e Trevoh Chalobah fez o terceiro aos 58 minutos. O Everton venceu em casa o Southampton por 3-1. Adam Armstrong aos 22 minutos abriu o placar para o Southampton, mas Richarlison aos 47, Doucouré aos 76 e Calvert-Lewin aos 81 deram a vitória para o Everton. O Leicester City venceu em casa o Wolverhampton por 1-0. Jamie Vardy fez o único gol do jogo aos 41 minutos. O Watford venceu Aston Villa em casa por 3-2. Emmanuel Dennis fez o primeiro aos 10 minutos para o Watford, Ismaila Sarr fez o segundo aos 42 e Cucho Hernandes fez o terceiro para o Watford aos 67. John McGinn fez o primeiro do Aston Villa aos 70 e Danny Ings fez o segundo aos 97. O Norwich City perdeu em casa para o Liverpool por 3-0. Diogo Jota fez o primeiro aos 26, Roberto Firmino fez o segundo aos 65 e Mohamed Salah fechou o jogo aos 74. O Newcastle perdeu em casa por 4-2 para o West Ham. Callum Wilson abriu o placar para o Newcastle aos 5 minutos. Aaron Cresswell empatou para o West Ham aos 18. Jacob Murphy fez o segundo do Newcastle aos 40. Said Benrahma fez o segundo do West Ham aos 53. Thomas Soucek aos 63 e Michael Antonio aos 66 deram a vitória para o West Ham. O Tottenham venceu em casa o Manchester City por 1-0, com um gol de Heung-min Son aos 55 minutos. O time da rodada selecionado foi o Brentford, que venceu o Arsenal na primeira rodada. O Brentford que estava na segunda divisão da Liga Inglesa na temporada passada. O jogador da rodada selecionado foram, na verdade, dois, que tiveram ótimas atuações no jogo contra o Leeds. O Bruno Fernandes fez um hat-trick e o Paul Pogba deu 4 assistências no jogo. No campeonato francês, o Lorient venceu em casa por 1-0 o Mônaco, com um gol de Terence Murphy aos 31 minutos. O Lille perdeu em casa por 4-0 para o Nice. Kasper Dolberg abriu o placar ao 1 minuto. Hisham Boudaoui fez o segundo aos 5 minutos. Amin Gouiri fez o terceiro aos 49 e Kasper Dolberg voltou a marcar aos 64. O Paris Saint-Germain venceu o Strasbourg por 4-2 em casa. Mauro Icardi fez o primeiro aos 3 minutos. Ludovic Ajorque fez contra aos 25. Julian Draxler fez o terceiro aos 27. Kevin Gameiro fez o primeiro do Strasbourg aos 53. Ludovic Ajorque fez o segundo aos 54. O Strasbourg teve um jogador expulso aos 81 e Pablo Sarabia fechou o jogo aos 86. O Angers venceu em casa o Lyon por 3-0. Sofiane Boufal fez o primeiro aos 20 minutos, Marcelo fez contra aos 53 minutos e Azzedine Ounahi fez o terceiro aos 77. O Lyon, que tinha perdido um jogador aos 65 minutos. O Clermont venceu o Troyes em casa por 2-0. Mohamed Bayo fez os 2 gols do Clermont aos 53 e aos 65 minutos. O Troyes, que tinha perdido um jogador aos 33 minutos. O Nantes venceu o Metz em casa por 2-0. Randall Kolo Muani fez o primeiro aos 12 e Ludovic Blas fez o segundo aos 49. O Rennes empatou em casa contra o Montpellier por 3-3. Nicolas Cosa aos 5 minutos abriu o placar para o Montpellier. Moreto Kassama virou o jogo marcando o primeiro aos 7 e o segundo aos 26. André Delort empatou o jogo aos 38 e Gaëtan Laborde virou para o Montpellier aos 43. Ilan Kebal aos 82 minutos empatou o jogo para o Rennes. O Stade Brestois
Bestoa empatou em casa com o Rennes por 1-1. Serhou Guirassy abriu o placar para o Rennes aos 84 e Jérémy Le Doiron aos 91 empatou para o Bestoa. O Lens empatou em casa por 2-2 contra o Saint-Étienne. O Abicaz reabriu o placar ao 1 minuto para o Saint-Étienne. Ignatius Ganago empatou para o Lens aos 36. Denis Bouanga fez o segundo do Saint-Étienne aos 52 e Seko Fofana empatou para o Lens aos 77 minutos. O Olympique de Marseille empatou em casa por 2-2 contra o Bordeaux. Tengiz Under fez o primeiro do Olympique de Marseille aos 34. Dimitri Payet fez o segundo aos 41. Timothée Pembele diminuiu o jogo aos 51 para o Bordeaux e Rémi Audin empatou aos 57. O Olympique de Marseille ainda perdeu um jogador aos 88 minutos. O time da rodada selecionado foi o Nice, que teve uma vitória expressiva fora de casa contra o atual campeão da Liga Francesa. O jogador da rodada selecionado foi o Mbappé, que fez um gol e participou de outros 2 dos 4 na vitória do Paris Saint-Germain contra o Strasbourg. No campeonato espanhol, o Valência venceu em casa por 1-0 o Getafe. Carlos Soler, aos 11 minutos, marcou o único gol do jogo. O Valência e o Getafe tiveram um jogador expulso cada um. O Cádiz empatou em casa com o Levante por 1-1. José Luis Morales abriu o placar para o Levante aos 39 minutos e Alfonso Espino empatou para o Cádiz aos 97. O Mallorca empatou em casa por 1-1 contra o Real Betis. Brian Olivan abriu o placar para o Mallorca aos 25 minutos e Manolo Reina contra empatou para o Betis. O Alavés perdeu em casa para o Real Madrid por 4-1. Karim Benzema fez o primeiro gol aos 48. Nacho Fernandes fez o segundo aos 56. O Benzema voltou a marcar aos 62. Rossellu fez o gol do Alavés aos 65 e Vinícius Júnior fez o quarto do Real Madrid aos 92 minutos. O Osasuna e o Espanhol empataram por 0-0. Celta de Vigo perdeu em casa para o Atlético de Madrid por 2-1. Ángel Correa abriu o placar aos 23 minutos para o Atlético de Madrid. Iago Aspas empatou aos 59 e Ángel Correa deu a vitória para o Atlético de Madrid, marcando o segundo aos 64. O Celta e o Atlético, que perderam um jogador cada, expulsos. O Barcelona venceu em casa o Real Sociedad por 4-2. Gerard Piqué abriu o placar aos 19 minutos. Bright White fez o segundo aos 47. Voltou a marcar e fez o terceiro aos 59 minutos. Julen Lobet diminuiu aos 82. Michael Oyarzabal fez o segundo do Real Sociedad aos 85 minutos. E Sérgio Roberto fechou o jogo aos 91. O Sevilla venceu em casa o Rayo Vallecano por 3-0. Youssef El-Nesyri fez o primeiro aos 19 minutos e Eric Lamela fez 2 gols, um aos 55 e o outro aos 79. O Rayo Vallecano, que estava sem um jogador desde os 16 minutos. O Villarreal empatou em casa por 0-0 contra o Granada e teve um jogador expulso aos 82 minutos. O Elche empatou por 0-0 contra o Bilbao. O time da rodada selecionado foi o Valência, que mesmo com um jogador a menos desde os 3 minutos, conseguiu vencer o Getafe. O jogador da rodada selecionado foi o Bright White, que fez 2 gols e deu uma assistência nos 4 gols do Barcelona. No Campeonato Português, o Estoril empatou por 0-0 contra o Vitória de Guimarães, que teve um jogador expulso aos 56 minutos. O Vizela venceu de virada o Tondela por 2-1. João Pedro fez o gol do Tondela aos 39 minutos e Kiko Bondoso aos 52 e Guilherme Schettini aos 98 deram a vitória para o Vizela. O Benfica venceu por 2-0 o Arouca. Luca Waldschmidt fez o primeiro aos 38 e Roman Yaremchuk fez o segundo aos 43. O Arouca, que tinha perdido um jogador aos 8 minutos. O Braga perdeu em casa para o Sporting por 2-1. Giovanni Cabral fez o primeiro do Sporting aos 40 minutos. Pedro Gonçalves fez o segundo aos 50 e Abel Ruiz fez aos 92 o gol de honra do Braga. O Sporting, que perdeu um jogador aos 80 minutos. O Portimonense perdeu em casa por 1-0 para o Famalicão, perdeu em casa para o Porto por 2-1. Tony Martínez marcou o primeiro gol para o Porto aos 13 minutos, voltou a marcar aos 43 e Riquelme fez o gol de honra do Famalicão aos 56. O Santa Clara empatou em casa por 2-2 contra o Moreirense. Carlos Moreirense, que estava com um jogador a menos desde os 76. O Boa Vista venceu em casa por 3-0 o Paços de Ferreira e o Fiel de Santos fez o terceiro aos 76. O Belenenses perdeu em casa por 2-1 para o Marítimo. André Vidigal fez o primeiro do Marítimo aos 12, Ali Alipur fez o segundo aos 15 e Alouane Endur fez o gol de honra do Belenenses aos 45. O time da rodada
selecionado foi o Moreirense, que conseguiu o empate fora de casa, mesmo estando com um jogador a menos. O jogador da rodada selecionado foi o Tony Martínez do Porto, que marcou os 2 gols na vitória sobre o Famalicão. No campeonato alemão, o Borussia Mönchengladbach empatou por 1-1 em casa contra o Bayern de Munique. Alassane Plea fez o primeiro gol aos 10 minutos, mas Robert Lewandowski empatou aos 42. O Union Berlin empatou em casa por 1-1 contra o Bayer Leverkusen. Tayo Awoniyi abriu o placar aos 7 minutos e Moussa Diaby empatou aos 12 minutos. Arminia Bielefeld e Freiburg ficaram no 0-0. O Augsburg perdeu em casa por 4-0 para o Hoffenheim. Jacob Brun-Larsen abriu o placar aos 37 minutos. Sargis Adamian fez o segundo aos 78. Jorginho Rutter fez o terceiro aos 87. E Sebastian Rude fez o último aos 95. O Stuttgart venceu em casa por 5-1 o Greuther Fürth. O Ataru Endo abriu o placar aos 30 minutos. Philipp Clement fez o segundo aos 36. Mark Oliver Kemp fez o terceiro aos 55. Hamad Al-Gadioui fez o quarto aos 61. E o Oliver voltou a marcar aos 76. Jamie Llewellyn fez aos 93 o gol de honra do Greuther Fürth. O Wolfsburg venceu em casa por 1-0 o Bochum. Wout Weghorst fez o único gol do jogo aos 22 minutos. O Bochum, que tinha perdido um jogador desde os 4 minutos. O Borussia Dortmund venceu em casa o Frankfurt por 5-2. Marco Reus fez o primeiro gol do jogo aos 23 minutos. Felix Passlack fez contra aos 27 para o Frankfurt. Torgan Hazard fez o segundo do Borussia Dortmund aos 32. Haaland fez o terceiro aos 34. Giovanni Reina aos 58 fez o quarto gol. E Haaland voltou a marcar aos 70, fazendo o quinto gol do Dortmund. Peter Haug fez o segundo do Frankfurt aos 86 minutos. O Mainz venceu em casa o Leipzig por 1-0. Moussa Niakate fez o único gol do jogo aos 12 minutos. O Colônia venceu o Hertha Berlim por 3-1 em casa. Stefan Jovetic aos 5 minutos abriu o placar para o Hertha, mas Anthony Modeste aos 41 e Florian Kainz aos 52 e aos 55 deram a vitória para o Colônia. O time da rodada selecionado foi o Dortmund, que teve uma vitória bem expressiva sobre o Frankfurt, time que disputou pela parte de cima da tabela na temporada anterior. O jogador da rodada selecionado foi o Haaland, que fez 2 gols e deu 2 assistências dos 5 marcado pelo Dortmund. No Campeonato Brasileiro Série B, o Goiás venceu por 2-1 o Guarani. Aleph Manga abriu o placar aos 15 minutos para o Goiás, Nicolas fez o segundo aos 84 e Júlio César aos 93 descontou para o Guarani. O Guarani ainda perdeu um jogador aos 95. O Remo venceu o Vasco em casa por 2-1. Renan Gorni abriu o placar para o Remo aos 15, Romércio fez o segundo aos 27 e Martin Sarrafiori descontou para o Vasco aos 32. O Vasco perdeu um jogador aos 67 minutos. O Cruzeiro empatou em casa por 1-1 contra o Sampaio Correia. O Watson, aos 40 minutos, fez o primeiro gol do jogo para o Sampaio e Marcelo Moreno empatou aos 69. O CSA venceu em casa o Coritiba por 3-0. Renato Cajá fez o primeiro gol do jogo aos 24, Yuri fez o segundo aos 38 e Marquinhos fechou o jogo aos 60. A Ponte Preta venceu em casa o Confiança por 4-2. Fecim fez o primeiro gol do jogo aos 6 minutos, voltou a marcar aos 10 minutos. João Paulo diminuiu para o Confiança aos 40. Moisés fez o terceiro da Ponte aos 63. João Paulo fez o segundo do Confiança aos 77, mas João Veras fechou o jogo aos 96. O Confiança, que teve um jogador expulso aos 86 minutos. O Avaí venceu em casa o Náutico por 2-0. Iago fez o primeiro gol da partida contra aos 55 minutos. João Lucas fez o segundo gol do Avaí aos 92 minutos. O Náutico, que estava sem um jogador desde os 52 minutos. O Londrina venceu em casa ao Vila Nova por 1-0, com um gol de Matheus Bianchi aos 86 minutos. O Vitória empatou em casa por 1-1 contra o CRB. Júnior Brandão, aos 19 minutos, abriu o placar para o CRB e Marcinho empatou aos 54 para o Vitória. O Vitória, que teve um jogador expulso aos 88 minutos. O Botafogo venceu em casa o Brasil de Pelotas por 1-0, com gol de Joel Carli aos 38 minutos. O Operário empatou por 1-1 com o Brusque em casa. Edu abriu o placar aos 59 minutos para o Brusque e Fábio Alemão aos 93 empatou para o Operário. O time da rodada selecionado foi o CSA, que venceu o Coritiba, que é o atual líder do campeonato. O jogador da rodada selecionado foi o Fecim, que fez 2 dos 4 gols da Ponte Preta na vitória sobre o Confiança.
No Campeonato Brasileiro Série A, o Bragantino perdeu em casa para o Juventude por 2-1. Elinho abriu o placar para o Bragantino aos 9 minutos, mas Wagner empatou o jogo aos 74 e virou aos 78. O Atlético Mineiro venceu o Palmeiras em casa por 2-0. Savarino fez o primeiro gol do jogo aos 49 e voltou a marcar aos 62. O Palmeiras, que estava com um jogador a menos desde os 35 minutos. O São Paulo venceu o Grêmio em casa por 2-1. Vitor Bueno abriu o placar aos 13 minutos, Wanderson empatou aos 20 para o Grêmio e Igor Gomes fez o gol da vitória do São Paulo aos 93 minutos. O Corinthians venceu o Ceará por 3-1 em casa. Adson marcou o primeiro gol para o Corinthians aos 17 minutos, fez o segundo aos 30 minutos, Renato Augusto fez o terceiro do Corinthians aos 68 e Rick aos 70 fez o gol de honra do Ceará. O Flamengo venceu o Sport em casa por 2-0. Bruno Henrique abriu o placar aos 11 minutos e Everton Ribeiro fez o segundo aos 47. O Bahia perdeu em casa por 2-1 para o Atlético Goianiense. Gilberto aos 26 abriu o placar para o Bahia, mas Zé Roberto aos 55 e João Paulo aos 61 deram a vitória para o Atlético Goianiense. O Cuiabá venceu o Atlético Paranaense por 1-0 em casa. Cleison aos 61 minutos marcou o único gol do jogo. O Fortaleza empatou em casa por 1-1 contra o Santos. Lucas Crispim abriu o placar para o Fortaleza aos 23 minutos e Carlos Sanches aos 25 empatou para o Santos. O Internacional venceu o Fluminense por 4-2 em casa. Edenilson fez o primeiro gol aos 8 minutos para o Internacional. Iago Felipe empatou aos 45, Yuri Alberto fez o segundo do Inter aos 59, Nino aos 84 voltou a empatar o jogo, mas Edenilson aos 93 e Guerreiro aos 95 deram a vitória para o Internacional. A Chapecoense empatou em casa por 1-1 contra o América Mineiro. Anderson Leite aos 87 minutos abriu o placar para a Chape, mas Rodolfo aos 93 empatou o jogo para o América Mineiro. A Chapecoense, que estava com um jogador a menos desde os 64 minutos. O time da rodada selecionado foi o Juventude, que venceu fora de casa de virada o Bragantino. O jogador da rodada selecionado foi o Wagner, jogador do Juventude, que fez os 2 gols na vitória fora de casa sobre o Bragantino. É isso, galera, esse foi o giro dessa semana. Se inscrevam no canal, deixe seu curtir, comentem aí também o que vocês acharam e bora girar pelos campeonatos.